Olá, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Tema de hoje, a lei de Coulomb e campo elétrico, tá? Então vamos começar com a lei de Coulomb. Então o que é que Coulomb fez? Já era sabido em nossa sociedade que cargas opostas se atraíam e cargas iguais se repeliam, que para essas cargas estarem carregadas ou negativas, era necessário um processo de eletrização, ou atrito, ou indução, ou contato. Bom, nós vamos partir do ponto que os corpos estejam carregados, ou seja, o corpo vai estar com excesso de elétrons, ou ele estará com carência de elétrons, que representa o excesso de prótons. A partir disso, imagine o esquema da telinha aí. Eu tenho duas cargas, QA e QB, certo? E vamos supor que eles tenham cargas iguais. Então, vamos supor que essa carga de A, que A tem uma carga positiva, que B também tem uma carga positiva, né? Então, eles estão carregados com carga de sinais iguais. Então, o que é que vai haver entre eles? Vai haver uma repulsão. Então, nós vamos ter na direção que une seus centros, então nós sempre vamos pegar a direção que une os centros. Então, eu tenho duas carguinhas aí na tela e tenho já uma linha representando os centros, certo? Representando a direção entre os centros. Então, na direção que une os centros, nós vamos ter na carga B a força elétrica que A exerce em B. Na carga A, nós já vamos ter a força elétrica que B exerce em A. Obedecendo a terceira lei de Isaac Newton para toda ação, eu tenho uma reação, né, de mesma direção, por isso que eu pego a direção que une os centros, porque a direção de uma será a mesma que a outra, sentidos opostos e mesmo módulo. Quer dizer que se eu calcular a força que A exerce em B, eu também estou calculando a força que B exerce em A. E aí o que o Coulomb fez, o trabalho de Coulomb, foi exatamente montar como essa força elétrica varia com as cargas. Então imagine aí num gráfico, ó, a força elétrica entre essas cargas variando com a distância entre os centros destas cargas. Então o que o Coulomb percebeu foi, quando essa distância era pequenininha, a força elétrica tinha um valor grande, né? Então está aqui no gráfico, ó, a menor distância com a maior força elétrica. Vamos chamar essa força elétrica aqui de um F1, tá bom? Então esse F1 é quando a distância entre as cargas é D1, aí eu tenho essa coordenada aqui, D1, F1. E aí quando dobrava a distância, quando as carguinhas estavam mais distantes, o que é que Coulomb notou? Coulomb notou que a força diminuía, mas ela não diminuía a metade. Por exemplo, vamos colocar aqui na telinha. Dobrou D1. Então a força reduz a metade? Não. Ele observou que ao dobrar D1, aquela força elétrica ali, ela realmente reduzia, mas ela reduzia a quarta parte. Quando ele triplicava D1, 3 vezes D1, essa força reduzia a nona parte. Então, ele observou que essa força era inverso com a distância e estava variando com o quadrado da distância. Então, esse gráfico aqui é uma curva e é uma exponencial para baixo, certo? Nós temos aqui uma hipérbole e uma hipérbole cúbica, né? Variando com o inverso quadrado da distância. Então, Coulomb anotou que a força elétrica, sim, quanto mais cargas, quanto maior o valor das cargas, independente dos seus sinais, por isso que as cargas são em módulo, quanto maior o valor das cargas, maior a força elétrica. Mas com a distância, essa força elétrica, ela ia variar com o inverso do quadrado da distância. Quer dizer que eu dobro a distância, a força diminui a quarta parte. Triplico, diminui a nona parte. Quadruplico, diminui 16 vezes. Uma equação muito parecida que nós vamos comparar daqui a pouco com a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Bom, mas esta força elétrica ainda depende de um K, de uma constante. K é uma
constante, só que ela é uma constante que depende do meio. Por exemplo, eu tenho uma solução de sal de cozinha, certo? Por que o sal de cozinha derrete na água? Tá? Eu tenho lá um átomo de Cl e um átomo de Na, certo? E aí, quando esse Na e esse Cl se juntam, você tem uma força elétrica desses íons com cargas opostas, NaCl se juntam e formam o sal de cozinha. Quando eu coloco na água, certo? A constante cai 81 vezes. Então, essa força elétrica que uniu esses dois íons não consegue mais mantê-los unidos. E aí esses íons se separam. Por quê? Porque mudou o meio. Embora a distância continue a mesma e a carga continue a mesma. Para a medida de informação, no vácuo, essa constante eletrostática, ela tem um valor no vácuo igual a 9 vezes 10 a 9. Padrão universal. Força em newtons, distância em metros, carga em coulomb. Ok? Então, essa é a lei de Coulomb. Duas cargas se atraem ou se repelem de acordo com essa equaçãozinha. Se nós fizermos uso aqui do FET, vamos fazer uso aqui do nosso FET, certo? Olha o que é que nós temos aqui, ó. Imagine que eu tenho uma carga positiva e eu tenho ali em cima bolinhas positivas e bolinhas negativas. Vou pegar aqui uma bolinha positiva, ó. Vou colocar essa bolinha positiva do lado esquerdo da carga negativa. Por que do lado esquerdo? Porque cargas opostas se repelem e a ideia é botar essa bolinha preta lá no gol. Quanto mais próximo eu colocar essa carguinha vermelha, observem que o vetor força elétrica fica mais intenso. Quanto mais distante, o vetor força elétrica fica menor. O vetor força elétrica é essa setinha aí, pessoal. Então, quando eu iniciar aqui o nosso teste, ó, a força elétrica, olha que a força elétrica está diminuindo à medida que a carga se afasta, ela vai indo até chegar no gol e, ó, golaço do professor Leonardo. Ó, show de bola. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer um gol, mas eu não quero fazer gol com carga positiva, não. Eu quero fazer um gol com carga negativa. Se eu botar a carga negativa do outro lado, ó, a força elétrica está no sentido oposto ao gol. Mas se eu botar a carga negativa, botar próximo, para ela ter uma grande intensidade, a carga negativa agora vai puxar a carga positiva em direção a ela, e, consequente, em direção ao gol. Vamos fazer o gol? Ó, a carga positiva indo em direção ao gol, mas ela é freada. Não consegui fazer o gol. Por que ela não é freada, pessoal? Porque quando ela muda de lado, vamos pausar quando ela mudar de lado, ó. Quando ela muda para o outro lado, a força elétrica mudou de direção. Com isso eu não consigo fazer o gol. Ah, professor, quer dizer que nesse caso é impossível eu fazer o gol com a carga negativa? Não é impossível, não. Pode fazer o gol com a carga negativa. Agora ela tinha que estar do outro lado do gol. E parece que o nosso gol está bem distante. E nesse caso, a distância entre elas não provoca força elétrica na carga positiva. Ok, queridos? Então, esta é a lei de Coulomb. Varia com a carga, quanto mais carga, mais força elétrica. Quer dizer que se eu dobrar uma carga, eu dobro a força elétrica. Mas varia com o inverso do quadrado da distância. Bom, nós vamos pegar essa ideia aqui, certo? Se eu tenho duas cargas, né, eu tenho uma força elétrica. E se eu tiver só uma carga? O que é que acontece se eu tiver apenas uma carga elétrica? Para uma carga elétrica, nós temos uma ação ao redor dela, uma interação ao redor dela, que nós vamos chamar de campo elétrico. Mas isso vocês vão ver no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Tá bom, pessoal? Então, vou encerrar este vídeo e vou voltar no próximo com o campo elétrico. Queridos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Não se esqueçam de curtir o canal, se inscrever, ativar o sininho, comentar e compartilhar. Tchau, queridos.